Então, estamos de volta. Essa é a nossa quarta aula, unidade 4. A nossa última aula, já passamos pela primeira, segunda e terceira, e hoje é a quarta, a qual estamos finalizando e faremos a apresentação. Então, nessa unidade veremos produção de literatura visual dos alunos de Libras como L1 e L2, com foco em materiais. Quais são os materiais necessários para esse ensino? Para o desenvolvimento dessa metodologia relacionada à literatura surda em L1 e L2. Então, vamos apresentar. Então, vocês devem refletir o que os alunos necessitam nesse processo. O papel de histórias no ensino e aprendizagem. Como se dá? Por meio de estímulos, interações, orientações, correções, ajudas mútuas, aprendizagens, desenvolvimento e aprendizagem de conteúdos, conceitos, significados. Isso por meio de interação. Como as crianças surdas aprendem? Como se dá esse processo? Por meio de participações, interações, participações em grupos. É necessário que haja essa troca, esse contato, para que haja aprendizagem. Também há a utilização da linguagem, dessa variação. Por meio desse uso, vai haver a apreensão de conhecimentos, por meio dessa troca de experiências. Então, com isso, esses alunos vão poder imaginar, criar, por meio dessa interação. O que as crianças surdas precisam aprender? Vejam, é muito importante que haja uma troca, uma comunicação, uma interação, um contato para que umas possam ajudar as outras, a troca de experiências, o uso dessa língua, o uso da literatura para estimular a imaginação, a percepção, as experiências, construção de significados. Tudo isso é muito importante para esse processo de aquisição. É necessário essa interação entre surdos para se divertir com sinais. Então, pode ser um momento lúdico, divertido, criativo, que vai auxiliá-lo no seu desenvolvimento. Servirá como estímulo para ver o que é possível para as pessoas surdas. Ali ele vai perceber que um precisa do outro, há uma ajuda mútua. Isso que é evidenciado. Vejam como as crianças aprendem a sinalizar histórias. Contar histórias. Então, por meio da sinalização e por meio das experiências que elas já têm internalizadas. Vejam, pela observação de professores que contam histórias. Então, é por meio dessa percepção do outro que está contando a história que a criança vai perceber, vai contextualizar os seus conhecimentos. Então, é importante que vocês, como futuros professores, contem histórias para estimular essa percepção dessas crianças. A criança, ela copia história do professor. Então, ela vai criar estratégias de expressar por meio dessa imitação. O professor precisa incentivar a história, que essas crianças utilizem a história para contar suas experiências para outras crianças, de forma que haja essas trocas de experiências. Então, por meio desse professor, dessa observação, é necessário também estimular, auxiliar para que esse aluno ele opine, expresse, perceba o que o cerca e consiga se desenvolver. É importante também que as crianças elas tenham uma prática de externalizar as suas ideias, as suas experiências, contar, trocar essas experiências. Vejam, é importante também que essas histórias individuais sejam compartilhadas. Um conte para o outro. Então, o professor vai contar, o aluno vai perceber ali, e a partir daquele espaço, por meio das trocas com outras crianças, isso tudo por meio da intermediação do professor. Isso é de extrema relevância. Então, o professor com suas experiências, os alunos com suas experiências, vai favorecer ali uma troca. O professor servirá de modelo, de ampliação de vocabulário para essa criança. Vejam, é importante também explicar, ensinar as estratégias
o passo a passo dessa contação de histórias, as técnicas, de forma que essa história fique clara. Isso é muito importante. Então, cada um vai contar a sua história do seu jeito. Então, percebam que aqui nós estamos falando do público infantil, de crianças, que temos que utilizar metodologias lúdicas, naturalmente. Vejam a seguir. Agora vamos falar sobre o aluno. Como o aluno aprende a contar histórias? Percebam que anteriormente falamos sobre crianças. Agora vamos falar sobre aluno. Esse aluno ele carece de orientações. Então, ele aprende pela observação do professor, da mesma forma, pela cópia da história do professor, as estratégias utilizadas, o jeito. Então, a forma que o professor conta essa história, ele aprende. O professor deve incentivar a história, essa contação de histórias entre as crianças. As crianças devem construir suas histórias coletivamente. Temos aqui um aspecto primordial. Vejam. As histórias elas devem ser compartilhadas entre alunos e professores. Então, o professor deve orientar, fazer correções, oferecer informações para que esse aluno possa perceber a importância dessa interação. Anteriormente, havíamos falado de criança. Agora, com foco no aluno. Percebam que o professor ele deve ensinar, explicar para esses alunos sobre a contação de histórias, formas de expressões, materiais que podem ser utilizados, para que esse aluno apreenda melhor, perceba melhor. Perceba que, para criança e aluno, é bem similar. Estamos mostrando aqui esses dois aspectos. Então, percebam que já falamos sobre materiais, uso de DVDs, livros, vídeos, materiais de YouTube, dentre outros, para o ensino da língua de sinais. Agora, com relação à linguística, percebam que há vários materiais, vídeos, livros, dentre outros, DVDs, que trazem contação de histórias diversas. Então, vamos apresentar aqui alguns elementos. Então, a questão da velocidade, pode ser mais rápido, mais devagar. Há a questão do espaço, essa localização, as configurações de mãos, as mesmas ou não. Então, por exemplo, se eu faço isso aqui, esses sinais, percebam a configuração de mão utilizada. Isso é necessário na contação de histórias. As perspectivas múltiplas, essas visões, a aproximação ou distanciamento. Então, quando eu exemplifico dessa forma, eu faço essa incorporação, eu faço essa aproximação ou distanciamento. Mostrar pessoas por meio da incorporação. O jeito de cada uma. Vejam aqui, com relação a pessoas. E tem também a incorporação relacionada a animais, por exemplo, gatos, dentre outros. Então, eu posso utilizar aqui a incorporação na língua de sinais. Se eu faço isso, eu estou incorporando. Então, há vários materiais que eu posso utilizar. Então, eu posso mostrar animais, plantas, objetos, tudo por meio da sinalização. Então, percebam que esses dois itens são bem similares. Há também a utilização de classificadores. Então, na verdade, não são surgimentos de sinais novos. Não podemos confundir. O classificador ele é utilizado de forma natural na contação, no contexto literário. Então, são sinais ali utilizados naquele contexto, mas que não são utilizados no dia a dia. Outro aspecto, duetos. Então, pode haver também essa sinalização em dueto. Vejam, aqui eu tenho alguns exemplos que podem ser utilizados no ensino de literatura, de forma que possa propiciar o aprendizado. Como aprender a contar história? Então, pergunto a vocês. Podem ser filhos de surdos ou não, por exemplo, pais surdos e o filho ouvinte. Isso pode acontecer? O que acham? Ou não?
Vejam, eles assistem adultos ou crianças, pessoas mais velhas sinalizando de forma bem sutil. Isso pode acontecer? E assim eles vão aprender? Por meio da interação com pessoas que já detêm conhecimento, por meio dessa troca conjunta? Eles contam histórias para outros surdos, crianças ou adultos? E eles acrescentam ali o seu próprio jeito, a sua própria forma, quer seja mais sutil, mais fechada. Então, o jeito de cada um, a individualidade é acrescentada. Aqui temos alguns itens que compõem a aprendizagem. Então, temos aqui o ritmo envolvido, dentre outros. Vejam que aqui temos alguns elementos. Aprende também por meio da observação, a forma que o professor conta a história. Vejam, há também as experiências individuais de cada criança, que devem ser percebidas, e a partir de então começar o estímulo à sua expressão, a partir dessas internalizações. Então, deve também contar histórias, cada um da sua forma, com suas variações, para que os outros consigam perceber essa variação. Então, cada um vai contar, vai apresentar, vai explicar. Então, é por meio dessa contação que ele vai se expressar. Então, ele deve desenvolver ali a criatividade, a imaginação e depois apresentar. É necessário que antes haja um tempo para um treino. Vejam, vou exemplificar. É importante repassar aos alunos algumas informações que vai iniciar a contação de história, o tema. Isso é de extrema relevância. É uma forma de estimular. Outro item. O professor também deve sempre estimular o aluno a participar dessas histórias, a contar histórias, trabalhar com gêneros, poesias, dentre outros. Então, é interessante esse estímulo à participação. Então, aqui eu tenho alguns elementos necessários ao professor para que estimule essa contação de história, essa prática por esses alunos, o uso da literatura. Então, esses itens vão auxiliar com relação à linguagem, cognição. Imaginem vocês como futuros professores. Vocês devem estimular os seus alunos para que eles desenvolvam, aprendam, tenham fluência. Ele deve se expressar por meio de piadas, dentre outras formas, de forma a construir ali uma identidade, por meio dessas interações. Então, tudo isso é muito importante. E com relação a perguntas? Então, tem que ser perguntas reais, de forma que o aluno compreenda a realidade, perceba acontecimentos reais, por meio da imaginação. Vejam, com relação ao conteúdo. Então, pensemos na história de Chapeuzinho Vermelho. Então, vai ser apresentada a história e o que aconteceu? O que ela fez? Qual a história? O que está subentendido ali? Quais as orientações? Ela sabia ou não? E com relação à narração, por que utilizou-se este sinal? Por que fez essa escolha? Pode-se fazer essa indagação. E com relação à opinião, pode perguntar se gostou ou não gostou, pedir para complementar a opinião. Então, isso vai fazer com que desenvolva a imaginação. Há também perguntas inerentes à história, ao contexto. O que aconteceu? O que houve ali? E você sabe o que é que está acontecendo ali? Então, isso vai aguçar a imaginação. Então, são algumas perguntas para estimular a imaginação de cada um. Percebam que o professor, ele sempre tem que ter em mente os objetivos. Qual o objetivo? Então, para que ele possa estimular os seus alunos. Então, pode ser por prazer. Como são poucos os professores nessa área, então ele pode ter prazer nesse ensino, de trabalhar com o surdo, com a sinalização, com a contação de piadas, sentir-se bem nesse contexto.
Então, ele gosta de trabalhar com criatividade, imaginação. Pode ser também por um comportamento social, por meio de acontecimentos, experiências que vão ser transformadas e apresentadas. Então, pode ser também devido a vocabulário, produção e compreensão. Vejam, então essa forma de compreender e expressar por meio da sinalização, com clareza, essa organização, isso pode ser prazeroso. Também por meio de conhecimentos de histórias relacionadas aos vários gêneros literários. Temos aí poema, piada, histórias, dentre outros. Então, essa contextualização nesse campo. Percebam que a literatura ela não é uma só. Há vários campos. Temos aí que contar os contos, as histórias, piadas, teatros, cinema, dentre outros. Então, tudo isso envolve conhecimentos. Temos aqui conhecimentos de livros e letramento. Então, por meio de leituras e processos de transformação, adaptação a essa apreensão. Isso é muito importante. Então, percebam que no processo de letramento é preciso essa apreensão, compreender, sinalizar, para expressar por meio da língua de sinais. Aqui temos alguns elementos primordiais relacionados a esse sentimento do professor. Com relação à participação dos alunos, a necessidade de haver um estímulo. Percebam que os alunos eles devem participar da criação de materiais, da apresentação de literatura sinalizada, deve haver esse estímulo. Eles devem participar de teatro no contexto escolar, associações, vários espaços que possam utilizar a língua de sinais para mostrar emoções. Assim como a língua oral, ela trabalha com o teatro, a língua de sinais também vai trazer o ritmo, entonação. Então, isso por meio do teatro. Então, vai haver ali uma conversação por meio da língua de sinais. Muitos alunos eles podem estudar poemas ou piadas. Isso vai enriquecer a língua de sinais, vai valorizar essa língua. Vejam que esses aspectos são muito importantes para a participação desses alunos. Vejam, percebam que o professor ele deve ter estratégias, formas para trabalhar com a expressão literária. Então, por exemplo, se vai utilizar um filme, então pode escolher ali trabalhar com palavras, sinais chaves relacionados a essa aprendizagem. Sinais que talvez os alunos não conheçam, então vai trabalhar com o conceito, vai passar essas informações. E com isso esses alunos vão perceber isso, vão contextualizar essa explicação. Então, isso é muito importante, essa apresentação de conceitos, de palavras desconhecidas ainda por esse aluno. Um outro exemplo, com a utilização de livros literários, de contação de história. Então, nós temos ali o início, nós temos a capa, temos as páginas, a finalização. Então, apresente isso, explique isso para esses alunos. Essa estrutura desse livro. Um outro ponto também, a questão do conteúdo dessa história. O que aconteceu ali? Por exemplo, o patinho surdo. Qual a diferença entre o patinho feio? Fale sobre essas histórias. Então, outro exemplo, você pode trabalhar ali com sinais. Eles vão escrever as palavras, vão ampliar ali, vão criar um vocabulário. Vocês podem tirar fotos, trabalhar com imagens relacionadas a essas histórias, de forma que esses alunos possam compreender a sinalização, fazendo esse paralelo com as imagens. Então, vai haver uma percepção, vai criar significados. Lembra que eu havia explicado para vocês a respeito das imagens? O aluno ele pode levantar a mão, caso tenha dúvida, pode perguntar, trabalhar com fotos, imagens, perguntar o significado da palavra por meio da datilologia. Isso é importante. Então, cada aluno ele tem que se sentir ali responsável por uma parte, por uma contação de um trecho daquela história, de forma que todos possam trabalhar juntos nessa história. Então, são estratégias que vai estimular a prática desses alunos, ok?
Vocês sabem que a língua de sinais é muito importante, é a primeira língua dos surdos. Então, é muito importante também nos atentarmos agora que a língua de sinais e a língua portuguesa devem estar vinculadas. Por quê? São essas duas línguas que fazem do Brasil um país bilíngue, correto? Então, Libras e a língua portuguesa devem andar juntas, de mãos dadas, como que amigas, não devem haver discórdia, ok? Vejam, vou exemplificar. Se há um vídeo em língua de sinais relacionado à literatura surda, então, pode haver, por exemplo, os alunos ouvintes que vão utilizar o português para fazer anotações de sinais. Isso é importante. Pode também acontecer um teatro ou um filme sinalizado. Então, pode haver ali a interpretação em voz. Então, esses dois meios podem acontecer, essas duas línguas. Então, ali um processo de tradução. É um pouco complexo, mas pode acontecer. Pode-se utilizar também as legendas. Então, se há sinalização e há tradução por meio de legenda, isso acontece muito. A gente vê no YouTube, dentre outras, em filmes. Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, tem legenda. Então, isso auxilia e é um processo de bilinguismo. Então, se você está vendo ali e tem dificuldade com o sinal, você pode interagir com um colega, trabalhar com esses significados. Aqui nós temos algumas formas em que as duas línguas estão presentes. Agora vejam, aqui nós temos a poesia escrita, onde os alunos surdos, eles podem continuar no bilinguismo, as duas línguas envolvidas, L1, visual, e L2, a língua portuguesa escrita. Então, vou exemplificar para vocês. Vejam, a poesia em língua de sinais pode auxiliar as crianças surdas a desenvolver a escrita, trabalhar ali com as palavras, ampliar vocabulário, conhecer palavras, isso pode acontecer, por isso é importante o bilinguismo. Isso não é uma forma obrigatória, mas vai auxiliar, depende do desejo de cada um, e essa escrita vai auxiliar no entendimento. É importante também discutir sobre poesia escrita por meio da língua de sinais. Então, é necessário haver essa relação, de forma a propiciar a compreensão dessa poesia escrita. Então, com a sinalização, essa poesia ficará mais clara. Sabemos que muitos surdos não gostam da língua portuguesa, de poemas escritos. E isso acontece, muitos surdos não gostam. Preferem a língua visual, que é mais clara, devido a dificuldades com a língua portuguesa. Então, às vezes não compreendem, têm dificuldade com metáforas, com entendimento, com ideias subentendidas. Então, percebem mais facilmente por meio do aspecto visual. Vejam que o texto escrito ele envolve uma cultura, a linguística, uma sintaxe própria da escrita. Então, na verdade, não é convencionar sinais, não. Na verdade, é compreender essa língua escrita por meio da sinalização. Percebam que muitos alunos eles estudam poesia, mas têm dificuldades com conceitos, com palavras. Então, por mais que tenham fluência na sinalização, com as palavras têm dificuldades. Então, é interessante que professores surdos, que já têm uma bagagem de conhecimento, possam explicar, possam clarear para esses alunos por meio da língua de sinais, para que eles possam compreender. E isso é uma forma de estímulo, levando em conta a variação linguística desses alunos. Então, é necessário que haja as explicações em língua de sinais, até que ele consiga compreender. Então, é necessário haver estímulos para essas crianças, levando em conta as suas variedades, as suas diferenças. Então, é preciso sempre explicar em língua de sinais, e caso eles não compreendam por falta de aquisição linguística, então é necessário se atentar a esses vários itens e a questão bilíngue, bem como estímulo. Então, passamos por todo o conteúdo. Caso tenham dúvida, postem no fórum. Se não entenderam, pergunte. Estamos finalizando a nossa 4ª unidade. Espero que tenham gostado da disciplina
E torço para que vocês façam as atividades. E até a próxima. Tchau!